Começou. Deixa eu compartilhar a tela, então. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o da atividade. Eu pedi para vocês pegarem a atividade, ou mesmo a série histórica, da atividade que nós fizemos lá da média móvel simples de 3 e 4 períodos, que nós corrigimos na aula passada, e aplicar o modelo da média móvel ponderada de 3 períodos, considerando esses 3 fatores. Eu não lembro quem mandou uma mensagem para mim, que no vídeo o F3 era do período mais antigo e o F1 era do período mais recente. Não existe um padrão, tá, gente? Eu, antigamente, utilizava da seguinte forma. O F1 seria do período mais recente, o F2 do segundo período mais recente, em seguida, né? E o F3 do mais antigo. Só que eu andei reparando que tanto em teste seletivo, concurso público, o próprio ENAD já trabalhou com esse tipo de modelo, eles trabalham ao contrário, eles colocam que o F3, se não me engano, o F3 é o mais recente, eu não lembro, né? Aí eu acabei mudando. Mas isso não tem importância desde que no enunciado da questão ele diga que, no caso aqui da média móvel ponderada de 3 períodos, ele precisa, né? Quem formula a questão tem que dizer se o F1 ou o F3 é o que corresponde ao mês mais recente. Porque aí você faz a sequência. No nosso caso aqui, que eu falei, se não me engano, deixa eu até ver o enunciado aqui da questão, só um minutinho. Eu coloquei, sendo o fator F3 para o período imediatamente posterior à previsão. Então, vocês têm que prestar atenção no enunciado da questão. No enunciado tem que, quem formular, né, o enunciado tem que dizer se o F3 é do período mais recente, o imediatamente posterior, ou se é o F1. Se for o F1, no caso de 3, e normalmente, viu, gente, vou até falar para vocês, nesses testes aí de seleção, mesmo de empresa privada, que o pessoal vai trabalhar com, tanto na área de marketing, vendas, ou na área de planejamento, quanto na área de produção, vocês vão ver que, às vezes, no teste seletivo cai questões das empresas grandes, né, que fazem teste escrito. Quando eles fazem normalmente de 3 períodos, por causa do tempo de resolução da questão. Então, normalmente, ou é o F3 ou é o F1. Se eu tivesse aqui uma média móvel ponderada de 4 períodos, eu teria que dizer se o F4 era do período imediatamente posterior ou o F1. Então, só prestem bastante atenção. Então, às vezes, os vídeos no meu canal, às vezes eu acho que eu fiz há um ano atrás, então, às vezes está de um jeito, e aqui na aula eu passo outro, mas o importante é no enunciado da questão, a gente colocar qual é o fator que corresponde ao fator imediatamente posterior. Então, só para esclarecer, eu não lembro quem fez a pergunta, tá? Então, já estou respondendo aí nesse sentido. Então, vamos lá. Bom, aqui ele pede para a gente fazer a previsão do ano de 2021, utilizando pela média, né, pelo modelo de média móvel ponderada de 3 períodos, utilizando esses 3 fatores aqui. Então, aqui eu já fiz a somatória, né? Lembre-se que a soma aqui, até por em vermelho aqui, ó, a soma tem que ser sempre 1, somatória dos fatores tem que ser sempre 1. Se eu tiver 10 fatores aqui, de 10 períodos, a somatória dos 10 períodos tem que ser 1. Existem autores que trabalham aqui com fator 100, aí eles vão trabalhar com porcentagem, que não, né, isso aqui na realidade é 15%, 35%, 50%. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter que ir em percentual. E aí lá na fórmula eu tenho que trabalhar com percentual. Então, também preste atenção, sempre prestem atenção no enunciado. Bom, para isso eu preciso dos 3 últimos períodos, para fazer a previsão do ano de 2021. Então, utilizando lá o que nós vimos na aula passada, para fazer a previsão aqui do ano de 2021, eu vou pegar o 0,50 e multiplicar pelo período imediatamente anterior. Vou somar o segundo período, que é o 0,35, e multiplicar pelo 8.000 unidades.
E vou pegar o 0,15, que é o F1, né, o terceiro, eu já estou colocando aqui para depois eu copiar e colar. E multiplicar pelo terceiro período aqui, que é o 9.120. Então, eu fazendo aqui a minha previsão para 2021, dá 9.768. Na média móvel, nós tivemos aqui 9.440 para 3 períodos e tivemos para 4 períodos 9.453. Aqui deu 9.768. Então, já vou até deixar em vermelho também e negritar. Então, essa aqui seria a nossa previsão, seria a resposta, né, para a previsão do ano de 2021. E assim, só uma dica para vocês, somente eu não sei se vocês vão acabar fazendo ENAD, eu não lembro, acho que sim, ano que vem acho que tem ENAD de administração. O último foi 2018, acho que, eu não sei se é o ano que vem, acho que vai ter ENAD. Normalmente, gente, eles perdem de 3 períodos. Então não percam tempo, se eles derem uma série dessa e pedirem para vocês o ano de 2021, nem percam tempo com 2017 para trás, já faz direto, vocês ganham tempo. Então lembre-se que a interpretação lá do enunciado sempre ajuda a gente. Dessa forma, eu ainda pedi para vocês calcularem o desvio absoluto médio, o TS, para saber se esse modelo é mais adequado do que o que nós vimos anteriormente, que seria aqui o média móvel simples de 3 e o média móvel simples de 4. Então vamos lá. Para isso, não adianta, eu vou ter que calcular toda a minha série histórica aqui, as previsões. Aí, a partir aqui de 2012, então essa aqui seria as minhas previsões aí para o ano de 2012 até 2020. Porque eu preciso, né, lembrando, vou precisar dos 3 últimos períodos, e aí, vou pegar o 0,50, multiplicar pelos 10.320, somar o 0,35, que multiplica os 12.000, e o 0,15 multiplica o 8.900. E assim sucessivamente. E só para vocês saberem, tá? Por que não estava dando certo ele atualizar na aula passada, eu descobri, eu falei para vocês que eu tinha clicado alguma coisa errada, aqui em opções, fórmulas, ele estava manual aqui, e não o cálculo automático. Por isso que ele estava dando aquele problema lá. Aí eu descobri. Eu falei, tinha alguma coisa errada no cálculo lá da planilha, né? Agora está certo aqui, ele já calcula automático. Bom, seguindo a mesma dinâmica, né, a mesma mecânica do média móvel simples, vamos ter que achar o erro, o valor absoluto do erro, depois o desvio absoluto médio. Então, é o meu erro, é minha previsão, menos o que efetivamente aconteceu, né? Esse último não precisa. E aqui eu vou colocar o valor absoluto e a gente pode trabalhar. Deixa eu ver se eu estou trabalhando o desvio. Estou trabalhando com. E o desvio, deixa eu ver com quantas casas nós estamos trabalhando. Tá. É só o TS aqui, não. Então tá bom. Ok, tranquilo até aqui, tá certo? Nada diferente do que nós fizemos. E aqui a gente vai calcular a média do erro, até o erro. Vou dar um Enter, fixar o primeiro aqui, o E5, copiar e colar. E aqui nós temos o 979 como o desvio absoluto médio. Vamos ver aqui. Aqui deu 1.068, aqui deu 1.038. Nosso desvio absoluto médio deu 1.068, 1.038. No média móvel, utilizando esses daqui, deu 979. Na verdade, eu até errei ali. Nós estamos usando esse padrão aqui. Deu os 979. Então, o que acontece aqui, gente? Entre os 3 modelos que nós fizemos, que foi o média móvel simples, de 3 períodos, e o média móvel simples de 4 períodos, e a média móvel ponderada de 3 períodos, utilizando estes fatores, a média móvel ponderada de 3 períodos é o modelo mais adequado entre os 3 que nós estamos vendo. Depois, quando a gente terminar, nós vamos fazer um resuminho dos desvios absolutos médios para a gente chegar à conclusão de qual que era. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Se tiverem dúvida, me avisa que eu... Professor, eu tenho uma dúvida.
Então fale, Carlos. A primeira média ponderada ali, eu queria saber como que você multiplicou ela, como que você divide e soma, né? Pelo F1, pelo F2 e pelo F3. Qual que é a ordem ali? No vídeo, naquele vídeo, naquela videoaula, eu fiquei meio confuso, porque você começa fazendo uma forma e depois faz de outra. Aí eu fiz da segunda vez que da segunda forma que você fez e não bateu os valores. Você diz aqui no desvio absoluto médio, Carlos? Não, no primeiro lá. Aqui? Aí, isso aí, na média ponderada. Ah, tá. Ó, o que que eu fiz aqui? Eu falei para vocês que o F3, não é isso? O F3 é o fator do período imediatamente posterior. Então, seria em cima do 10.320. Então, o que que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei aqui o B18, que é o 0,50, e multipliquei pelo B4, 10.320. Aqui, ó. B18 eu fixei, né, para poder copiar e colar, vezes o B4, que é o 10.320. Aí somei o B17, que é o 0,35, que multiplica o B3, que é o ano 2010 aqui. E por último, eu peguei o 0,15, que é o B16, tá aqui, ó, B16, e multipliquei pelo ano de 2009, que seria o terceiro mês posterior ao mês que eu vou fazer a previsão. Aí eu copiei e colei, né? Consequentemente, aqui também vai dar o 9.768. E aí, Carlos? Beleza, professor, entendi. É que eu fiz igual, mas meus valores não deram a mesma coisa. Você fixou esses fatores, Carlos, na Fixei, planilha? professor. Fixei, aham. Será que deu o número quebrado aqui, ó? Não, professor, deu na. Deixa eu ver ali, ó. Na linha 14, o meu deu 9.040. Aqui embaixo? É isso mesmo, no teu, onde deu. Deixa eu ver aqui. No primeiro aí. Nesse que está em cima, exatamente. Deixa eu ver se eu não errei aqui, mas B18 que está aqui, vezes B13, tá certo? B17 que multiplica B12 e B16 que multiplica 2018. Dê uma olhada, Carlos, tem que dar esse valor aqui. Não, Ver se beleza, professor. não deu uma errada aí nas fórmulas, né? Você viu que até o professor, eu na aula passada eu também errei. A gente erra um parênteses, porque eu poderia também fazer assim, viu, Carlos? Para quem quiser mais segurança, pode fazer colocando os parênteses aqui nas multiplicações e entre as somas aqui, tá? E aí aqui não tem erro, porque aí o Excel segue as regras de operações matemáticas, né? Primeiro lá a exponenciação, depois a radiciação, depois acho que vem divisão e multiplicação e subtração e ele dá o mesmo valor. Você poderia pôr entre parênteses também, por segurança. Depois faz uma revisão, Carlos, tá bom? Eu tô revisando aqui, professor, mas não. Você quer compartilhar a tela para o senhor ver? Então, peraí, deixa eu descompartilhar a minha, eu quero. Vamos, a gente tem que descobrir o que aconteceu. Vamos lá. Professor, Oi. o meu também tinha dado 9.040. Porém, eu tinha feito invertido, como o professor comentou ali. Colocou 0,15 primeiro? Isso, daí agora eu mudei e fechou certinho o valor. Às vezes é isso, Carlos. Vá lá, no Carlos, no 9.000. Tá vendo aí, professor? Mas aumenta aí. Aumenta o Excel, tá muito pequeno. Tá muito pequeno? Tá, vai lá embaixo do lado direito. Isso, dá uma aumentada aí. Tá, vai lá no 9.040. Ó, 9.040. Ó, o C11 multiplicado com o B20. C11. Aí, então tá invertido. Mas eu tava vendo errado então, professor. Tá invertido. É o contrário, então. A mesma coisa que a Rafaela falou. Porque Entendi. é o seguinte, o F3 que você tem que multiplicar pelo C13 ali. É ao contrário, então. Isso, ao contrário. Não, beleza, obrigado. Beleza? Beleza. Aí vai funcionar. Tá vendo? Muda lá. Aí agora deu certo, né, professor? Beleza, agora funcionou. Valeu, obrigado. Joia. Então vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Eu não sei, Rafaela, foi você que me perguntou isso numa mensagem? Não fui eu. Nossa, eu não lembro quem foi, mas tudo bem. Bom, agora vamos calcular então o TS aqui nosso. O que é o TS? É o desvio, vamos lá, voltar aqui, ó. O TS, deixa eu ver se eu estou com a fórmula só para a gente fazer uma revisão. O TS é o erro, e não o erro absoluto,
dividido pelo Dan. Diga, Gabriel. Professor, Oi. ali no desvio absoluto médio ali, o senhor pode abrir a fórmula novamente, que o meu aqui, o primeiro e o segundo valor bateu com o do senhor, mas o restante de baixo ali não deu certo daí. Você fixou o primeiro? Ah, foi o primeiro quando eu fixei, professor, tinha fixado o último. Por isso que não deu certo. Só fixar, tem que fixar o primeiro para ele puxando, né? Lá, ele pegou o primeiro e o segundo, no terceiro ele pegou, dividiu por 3, aqui ele divide por 4, assim vai indo, tá? Beleza? Beleza, professor, obrigado. Tá, então, seguindo lá. Então, o TS, o que ele é? É o erro, então, é o erro e não o erro absoluto, dividido pelo meu desvio absoluto médio. Aí aqui é só arrastar até aqui. Deixa eu usar uma casa, acho que é uma casa, né, que a gente estava usando, deixa eu só confirmar, uma casa decimal. Então, vamos usar uma casa decimal aqui. E aí a gente pode fazer o gráfico, tem que estar entre menos 4 e mais 4, logicamente, como aqui a série é pequena, dá para a gente ver, né? Aí a gente faz o gráfico de linhas, e aí a gente, né, consegue visualmente ver que ele está entre menos 4 e mais 4, então eu não tenho viés aqui de previsão. Então, só comentando com vocês, entre os 3 modelos, né, só sendo repetitivo, entre a média móvel simples de 3 períodos, que deu um desvio absoluto médio de 1068. Deixa eu colocar numa... O desvio absoluto médio da média móvel de 4 períodos deu 1038, e a média móvel ponderada, né, o desvio absoluto médio deu 979. Entre esses 3 modelos, o mais adequado é a média móvel ponderada de 3 períodos. Na aula passada, eu mostrei para vocês como que acha cientificamente, não é isso? Através do modelo estatístico, os melhores fatores de ponderação, usando lá o solver. Eu não pedi para vocês fazerem isso na atividade, mas eu quero só mostrar aqui, tá? Vamos em dados e solver. Já está até, vamos lá, o definir objetivo vai ser aqui o meu menor desvio absoluto, que é o mínimo, tá certo? E aí, deixa eu ver aqui, está B16, B18, tá? Menor ou igual a 1, maior ou igual a 0. E no B19, que está aqui, ó, tem que ser igual a 1. Então, as restrições já estão aqui. Ela já está aqui por causa da aula que nós fizemos, então ele já está aqui. Usando o não linear, e eu mando resolver. Está aqui, ó. Ele, teoricamente, né? Teoricamente não, cientificamente ele diz o seguinte, que o fator 1, que seria do terceiro mês posterior, ele não deveria ter peso nenhum. Está aqui, 0. O fator 2 meses anteriores, 2 períodos anteriores, seria aqui, se eu for arredondar, aqui dá 0,43, e o fator 3, 0,57. Se eu utilizar somente esses 2 fatores, porque esse aqui seria 0, eu baixo lá de 900 e pouco para 899 aqui, ó. Eu vou cancelar, de 979 eu baixo para 899, utilizando aqueles fatores. Então, se eu mudar aqui para 0, aqui para 0,43 e aqui para 0,57, como tem aqueles números quebrados aqui, eu baixo para 900. Seria, vamos dizer, a solução ótima para essa situação aqui. Mas eu vou deixar para a gente poder comparar os nossos modelos. Eu vou deixar como eu fiz a atividade. Pode, Maria Luísa, pode repostar a atividade, sim, sem problema. Essa atividade aqui ela tá, eu não sei se o formulário deixa você fazer outro upload, mas aí coloca na atividade lá e eu considero, não tem problema nenhum, não. Tranquilo aqui, gente? Podemos ir para o próximo modelo? Viu, Marilisa? Se você for mudar só por causa que você inverteu lá o 0,15 e tal, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum, que quando eu for dar uma olhada eu já vejo, e se deu 9.040, né, que vocês me falaram que dá, eu sei que vocês fizeram certo, considerando ao contrário, tá? Então não precisa postar, porque eu acho que o Google Form lá, ele não deixa você repostar por cima. Tenta, se você conseguir, tudo bem, senão pode deixar, não tem problema nenhum.
Bom, vamos para esse modelo, então, que é o terceiro modelo, que, vamos dizer, pode ser, né, ou pode ser viável de utilizar com séries históricas estacionárias. Só quero reforçar, como eu vou terminar hoje esses 3 modelos, na aula que vem a gente vai ver já a regressão, que é mais adequado para modelos, séries históricas não estacionárias, não que eu não possa usar regressão nesses modelos, tá? Não existem, gente, só esses 3 modelos, tá? Existem outros, eu já comentei com vocês. O próprio Excel aqui, ó, quando eu vou fazer aqui um gráfico, vou pegar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? O próprio Excel me dá opção de eu fazer um modelo de média móvel exponencial, logarítmica, polinomial, de potência, né, que a gente fala, e a média móvel, que é o que nós vimos aqui, a média móvel simples aqui, ó. E vocês podem ver, ó, pelo gráfico, vocês podem notar em qual modelo, né, em qual série histórica ela é mais indicada. Então, se você pegar a exponencial, nessa, eu não sei se dá para vocês verem aí, aqui, ó, bem no cantinho, é a exponencial, né? Ela faz essa curva e vai subindo exponencialmente. A logaritma é o contrário, ela começa e chega uma hora que ela começa a estabilizar. A polinomial aí depende da ordem, né? O polinômio de 2, 3, quarta ordem, né? Aí é aquela curva que pode ser feito tipo um senoidal, né? Uma curva senoidal. A de potência é bem parecida com a exponencial, não é isso? E a média móvel, ela é essa variante aqui. Então, a gente está utilizando, na regressão, por exemplo, linear simples, a gente está usando a linear. Volto a insistir, não existem só, deixa eu apagar esse gráfico aqui, não existem só esses 3 modelos. Na graduação, a gente trabalha, o pessoal de engenharia até trabalha com os outros lá, o pessoal que faz engenharia de produção, por exemplo, até trabalha com os outros modelos. Nós aqui em administração, eu trabalho com esses 3 e mais a regressão linear simples, porque também tem a regressão linear múltipla. Bom, esse modelo aqui, ele chama, deixa eu até pôr aqui do lado, eu não coloquei para vocês, ele chama suavizamento exponencial. Professor, uma dúvida rápida. Sim, se eu fosse aplicar numa empresa, por exemplo, eu teria que fazer uma por produto, né? Depende, Carlos, do período de tempo que você vai prever. Esses 3 modelos que a gente está vendo aqui, você só consegue prever o período seguinte, né? Então, nessa nossa série, eu só consigo prever janeiro de 2020. Eu não vou conseguir prever fevereiro de 2020. Não é que eu não vou conseguir, a minha margem de erro vai aumentar. Então, volta a sua pergunta, Vamos supor que eu estou tendo uma empresa lá que eu tenho 20 mix de produto lá. Ah, ok. Beleza. Eu tenho que fazer uma média por produto daí. Você pode fazer por família de produto também. Por exemplo, que ramo de atividade seria a empresa? Para mim dar um exemplo, Carlos. O compensado, por exemplo. Tem compensado para estrutura de casa, tem compensado para de madeirite, tem compensado para canteiro de obra. E qual é a diferença de um para o outro? Espessura? Espessura, qualidade no produto, um tem anticupim, outro não. Nesse caso, você teria que fazer por produto. Mas, por exemplo, você não precisaria fazer, eu diria para você, a venda de compensada por metro quadrado, né? Metro cúbico. É cúbico também? Ah, compensado é metro cúbico, né? Então, você poderia, vamos supor, pegar compensado para... que tem tratamento para cupim, por exemplo. Não interessa a espessura, você poderia fazer por metro cúbico, entendeu? E utilizar a família tal. Compensado para construção. Sei lá, de repente você tem lá 2 tipos de espessura. Vou chutar aqui, tá? 9 e 18. Então você poderia não fazer. Apesar, Carlos, depende. Se o número de produtos for pequeno, compensa você fazer por produto. Agora, imagine você numa loja de material de construção e ficar fazendo
prego por prego, lá, tamanho por de prego, às vezes é bom você pegar uma faixa. Vou pegar de 2,5 por 3 e até 2,5 por 5, eu vou fazer uma previsão. De 2,5 por 6 e 2,5 por 10, eu vou fazer outra, entendeu? Eu posso agrupar por famílias. Aí vai da necessidade mesmo, tá? Entendo. É que hoje a gente faz, é um pouquinho trabalhoso, a gente está fazendo produto por produto, a gente faz uma média de 5 meses, pega o estoque atual e vê o que está negativo, digamos assim. Aí vê o estoque para fazer o do próximo mês a previsão. Só que daí não é bem uma previsão de produção, né? É chamar de plano de produção. Plano de produção. É o que o comercial está precisando, digamos assim. Isso. Carlos, terminando aqui, ó, na próxima aula que a gente vai ver regressão, se você quiser trazer aí 2 ou 3 produtos como exemplo, a gente pode até ver, mas eu acredito que você deveria ver qual modelo é o mais adequado para você aplicar lá na produção e usar. Eu, compensado, não trabalhei, eu trabalhei com móveis de pinos, né? Eu já comentei com você. E a gente comprava pinos por metro cúbico, né? Só que eu comprava pinos bruto ou pinos aplainado. E o pinos aplainado eu tinha lá com 60, com 20, com 30 centímetros de largura. E a gente fazia. O pinos bruto eu fazia a previsão agrupado. É pinos bruto. A média eu preciso de. Vou chutar aqui para você. Na época eu acho que a gente precisava em torno de 1.300 metros cúbicos de pinos mês lá, sabe? Na época. Só que aí os aplainados eu fazia por produto, mas eram poucos, porque eram chapas lá a espessura era a mesma, não mudava por causa dos móveis, né? A gente usava a mesma espessura, tanto para mesa, quanto para cadeira, era a mesma espessura. Eu só tinha que ver o tamanho da prancha, a largura da prancha e o comprimento. Então a gente trabalhava só com as larguras, porque o comprimento eu comprava por metro cúbico também, né? Aí a gente fazia as contas e fazia a previsão. Compensado vocês compram por chapa, né? Ou vocês fabricam o compensado, Carlos? A gente fabrica, professor, a gente fabrica. Fábrica, aí é metro cúbico, né? Se quiser, a gente pode trabalhar aí, dar um bom TCC ano que vem, hein, Carlos? Não, beleza, se quiser até trago o nosso plano de produção, eu tenho bem tranquilo. Dá um bom TCC para você para o ano que vem. Se quiser aí, eu até te oriento. Eu gosto de orientar essa parte aí. Tá bom? Beleza, professor. Então vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar do suavizamento exponencial, que é o terceiro modelo que nós vamos ver para séries históricas estacionárias. A fórmula, a previsão do período T, ele é igual à previsão do período anterior. Esse S aqui é de previsão, está aqui, ó, venda prevista no período anterior, T menos 1, que é somado a um fator alfa, que é o fator de suavizamento, multiplicado pela venda do período anterior menos a previsão do período anterior. Então está aqui, ó, a nomenclatura está aqui. Esse fator alfa aqui, deixa eu colocar para ficar na gravação da aula aí. Esse fator alfa, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, ok? Então esse fator alfa, vou pôr em negrito também, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Igual aos nossos fatores aqui de ponderação, que tem que estar entre esses valores. Então vamos lá. Aqui tem uma peculiaridade que vocês precisam prestar atenção. Primeiro, pergunto para vocês, vou até pôr no chat aqui para quem não quiser falar, quiser escrever. Eu tenho um fator alfa que multiplica, né, tem que estar entre 0 e 1, e que multiplica o valor da venda do período anterior menos o valor previsto do período anterior. O que é esse VT-1 menos ST-1? Que nome que eu dou a isso aqui, ó? T-1 menos ST-1. Que nome que eu dou para isso aqui? É isso aí, Fernando. Erro. Deixar em amarelo aqui, vermelho, negrito. Então, o VT menos 1, S menos 1, é o nosso erro. Não é isso?
Aqui, ó. O que é o erro? É a minha produção menos, no nosso caso aqui, nós chamamos ao contrário, né? A minha previsão menos o que efetivamente aconteceu. Então, o que esse modelo faz? Ele tenta suavizar, por isso que chama suavizamento, por algum grau, que vai variar de 0 a 1, o erro que eu cometi na minha previsão do período anterior. Então, essa é a finalidade desse modelo. Ele vai pegar o erro do período anterior e fazer um suavizamento desse erro aqui. Então, ele vai tentar compensar de um período para outro um erro. Então, duas particularidades deste modelo. O primeiro é, para mim fazer a previsão para janeiro de 2020, eu não consigo pegar dezembro porque eu não tenho a previsão de dezembro. Eu não tenho esse ST-1. A única variável que eu tenho é a venda, ou no nosso caso aqui, a produção de dezembro, e tenho o fator aqui que eu coloquei 0,2. O meu alfa aqui, ó. O meu alfa aqui eu estipulei que seria 0,2, ok? Tá aqui, ó. Deixa eu até... Eu coloquei aqui em cima para a gente trabalhar. Então, meu alfa aqui vai ser igual a 0,2. Então, eu não consigo. Eu tenho que fazer desde o começo da minha série histórica para mim poder chegar em janeiro de 2020, que é o nosso exemplo aqui da aula. Então, aqui vai ser a previsão, usando suavizamento exponencial. Então, eu vou por aqui, ó, previsão SE, suavizamento exponencial. Eu tenho que começar desde o início. Mas aqui no início, então a primeira particularidade é essa. Eu tenho que fazer toda a série histórica para me chegar na previsão que eu quero. Qual a segunda particularidade desse modelo? Eu continuo precisando da previsão do período anterior, e eu não tenho. Eu não tenho esse ST-1 aqui. Eu teria que saber qual foi a previsão de dezembro de 2017, e eu não tenho isso. Bom, como é que nós vamos resolver o problema? Prestem atenção no que eu vou falar. Se, tanto na atividade que eu vou propor para vocês, ou numa questão de prova, ou em algum concurso, alguma coisa, eu tivesse aqui uma previsão de 30 mil, opa, beleza. Então eu começaria a partir de fevereiro e faria até lá janeiro de 2020. Porque aí eu tenho uma previsão aqui. Eu tenho uma previsão. Quando eu não tenho, que é o nosso caso aqui, e vai acontecer na atividade 7 lá para vocês, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. O que vai ser a nossa atividade 7? Vai ser o nosso exercício normal de 2010 a 2020. Eu quero a previsão de 2021 e eu não tenho a previsão de 2008. Então, eu vou ter que usar essa mesma coisa que eu vou falar aqui agora para vocês. Quando eu não tenho a previsão do período anterior e preciso começar o meu modelo, o que eu faço? Eu repito a minha venda. Então, eu ficaria aqui, 37,692. Então, eu repito. O que isso vai diferenciar? Vai diferenciar no desvio absoluto médio. Por quê? Porque quando eu não tenho a previsão anterior e vou começar meu modelo repetindo a produção ou venda do período que eu quero, da minha série histórica, meu desvio absoluto médio ele tem que começar de fevereiro até dezembro. Quando eu tenho aqui os 30 mil, que vamos supor que eu tenho uma previsão, o desvio absoluto médio e o TS vai começar de janeiro e vai até dezembro. Então, gente, prestem bastante atenção nisso. Hoje na aula, na atividade 7, nós vamos repetir o valor, tá certo? 692, e nós vamos, para frente aqui, vocês vão ver que nós vamos começar de fevereiro para calcular o desvio absoluto médio. Se por acaso, numa prova, num exame, num teste seletivo, no ENAD, num concurso público, aparecer um valor aqui, ele está dizendo que esse aqui era a previsão feita para janeiro desse ano. Ou, às vezes, até aparece, previsão de dezembro de 2017, tanto. Aí vocês podem começar em janeiro. Tudo bem? Bem entendido essa questão? Fevereiro. Então, eu vou começar o meu modelo a partir de fevereiro. Então, olha lá. Eu pego a previsão do período anterior. O que é a previsão do período anterior? É o ST-1, é o 37,692.
Se fosse o 30 mil, estava lá o 30 mil. Vou somar com o quê? Vou até pôr entre parênteses. Vou somar com o meu fator alfa, que é 0,2. Vou dar um F4 aqui. E vou multiplicar pelo valor do período anterior, produção, menos a minha previsão aqui. Vou fechar o parênteses. O que vai acontecer aqui? Ele vai provavelmente dar os 37.692. Por quê? Porque a venda do período anterior menos a previsão do período anterior dá zero. Zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. A previsão é o 37.692, então ele começou com 37.692. Ok? Aí daqui para frente é só eu copiar e colar. Eu vou até janeiro. O que vai acontecer em março? Vou pôr um F2 aqui para explicar. O que ele fez? Ele pegou previsão do período anterior, 37.692, e somou com 0,2, que multiplica 37.692. Na verdade, ele pegou 28.632 menos 37.692. Tanto é que deu um número menor. Por quê? Porque o 28, né? Aqui, ó. Vou até pôr aqui, erro. 28 menos o 37, 9.060, deu um número negativo. Nós vamos precisar do erro, então eu já até vou pôr aqui o erro. Então, podem ver, quando eu tenho erro negativo, no período seguinte, ele vai ser menor que o período anterior. Quando o erro é positivo, a minha previsão para esse mês vai ser maior que a previsão do período anterior, ok? Porque ele está corrigindo esses erros, tá? Eu vou apagar isso aqui para a gente manter o padrão do nosso modelo. Então, o que aconteceu aqui, gente? Ó, aqui eu tinha, vamos no média móvel simples aqui, eu tinha 5.000, aqui eu tinha, opa, não é 5.000, eu tinha aqui 16.000 de previsão, no média móvel simples de 4 períodos, eu tinha 21.000, e no de 5 períodos eu tinha 19.000. Por enquanto, né, o que está menor aqui é o média móvel de 5 períodos, né, que o desvio aqui é o menor. Na média móvel ponderada, eu tinha aqui 17.344, utilizando esses fatores lá, usando o solver. E agora nós temos 20.000 como previsão de vendas, utilizando esse suavizamento exponencial. Agora, eu tenho que achar o erro, o módulo do erro, certo? E o desvio absoluto médio e o TS. Então, nós temos que fazer tudo isso aqui, mesmo que nós façamos para todos os nossos modelos. Aquilo que eu falei para vocês, ó, aqui não existe erro. Por quê? Porque aqui eu utilizei para mim começar o meu modelo. Eu vou ter erro a partir de fevereiro. E aí eu tenho aqui 37 menos os 28. Tá? Para a gente usar o padrão. Aqui ele deu negativo porque pela fórmula do modelo eu pego vendas ou produção menos... Então, só aqui, ó, é vendas ou produção, né? Produção, tá? Só para a gente... Ou produção, tá? Para a gente ficar... já não deu certo aqui, ó. Aqui está em fórmula, ele acha que é divisão, não é. Então, vou deixar aqui. Então, só quero que vocês considerem aqui que vendas ou produção, tá? Então, eu só tenho erro a partir do mês de fevereiro. Aí eu vou copiar e colar até aqui embaixo, até dezembro, e tenho os meus erros. Aqui eu vou ter o valor absoluto dos meus erros. Vou copiar e colar. E aqui, vamos deixar com uma casa, 0 casas, na realidade, né? E aqui eu vou ter o meu desvio absoluto médio. Então, média do erro, 2 pontos o erro, tem que dar um Enter aqui e um F4 aqui, ó, no primeiro número, para fixar o primeiro. Vou ter aqui 9.168 como o meu desvio absoluto médio. Aqui 9.320
então o 8.530 ainda continua o menor modelo. Então, entre esses, no nosso caso aqui, nós vimos 3, mais um 4, mais um 5. Então, entre os 5 modelos que nós vimos aqui na aula, a média móvel simples de 5 períodos ainda é o modelo mais adequado para eu prever janeiro de 2020 para esta série histórica. Só para vocês verem o que acontece se eu colocar 30 mil aqui, que seria uma previsão. Aí aqui eu teria que colocar aqui também o erro, e aqui mudaria, porque aí eu teria que refazer aqui, média, não, F4, 2 pontos, olha lá, ele não, desculpe, gente, aqui é valor absoluto, aqui que é a média, G2 com G2, olha lá, tinha dado 8.748, na realidade até mudou, tinha dado 9.000 e pouco, né? E ele dá aqui 8.748. Mesmo assim, ó, 8.530 seria o menor. Então, se eu tivesse, vocês viram que deu uma diferença aqui de 9.100 e pouco, né? Para 8.748, por causa deste erro aqui que nós consideramos, tá? Então, eu vou voltar o que era antes, deixar do jeito que eu planejei a aula. Então, deu 9.168. Eu repetindo esse aqui, no mês de janeiro não tem erro. Tudo bem? Dúvidas com relação a isso, gente? Isso aqui tem que ficar bem claro. Então, são 2 particularidades do modelo. A primeira é, não consigo fazer o mês de janeiro sem fazer porque ele vai corrigindo as previsões do período anterior. Então, eu preciso fazer o modelo desde o início, para chegar em janeiro. Diferente desses outros modelos que eu posso utilizar, dependendo lá dos períodos, eu utilizo os períodos que eu preciso para prever o período imediatamente posterior. Aqui não. Aqui eu preciso fazer todo o modelo. Então, essa é a primeira particularidade. Segunda particularidade. Se eu não tiver a previsão, no nosso exemplo aqui, de dezembro de 2017, ou mesmo uma previsão de janeiro, para mim começar o modelo, eu preciso repetir a venda ou produção e começo o meu modelo a partir de fevereiro. E isso influencia onde? Influencia no cálculo do meu desvio absoluto médio. Por quê? Desta forma que nós fizemos aqui, o meu modelo começa no nosso período 2, para não falar em mês, porque aqui nós temos 25 períodos, então ele começa no período 2, e da outra maneira, ele começaria já no período 1, ou tendo uma previsão de dezembro, ou tendo uma previsão aqui preenchida do mês de janeiro. Ok? Para a gente finalizar, eu vou então pegar o erro e dividir pelo desvio absoluto médio para a gente fazer o nosso gráfico aí do Trick-Simon. Vamos até dezembro. E vamos utilizar uma casa. Aí eu vou traçar o gráfico. Apesar que olhando eu já vejo que está dentro, né? Então aqui está entre 2,5 e 2 e menos 2, então está dentro lá daqueles limites de 4 e menos 4. Então é um modelo que eu poderia usar. É o melhor modelo? Não. Por enquanto, ainda, na verdade, entre os 5 modelos que nós vimos, o melhor modelo é o de média móvel de 5 períodos. Ok? Dúvida, gente? Professor, Diga. só ali no delta, eu perdi onde que achou aquele 0,2 ali. Aqui? O valor do delta. Do alfa? Do alfa, isso. Não, isso aqui, boa pergunta, Alan, já estava até esquecendo. Alan, aqui ele tem que estar entre 0 e 1. Aqui eu chutei. Qual é a lógica disso aqui? Quanto mais próximo de 1, mais rapidamente eu vou perceber. Deixa eu fazer um gráfico dessa nossa produção aqui. Ó.
Deixa eu pôr aqui embaixo, só para fazer uma explicação para vocês. O seguinte, essa nossa série histórica, ela tem sazonalidades, tá, né? Dá para perceber aqui. Então, ela tem muita troca de viés, que a gente chama, né? Então, eu estou aqui, eu tenho 3 meses, aí ele sobe 3 meses, aqui ele até não desceu muito, mas depois logo desceu, não é isso? Ele tem aqui uma certa lógica na série. Quanto mais próximo de eu tenho, mais rápido eu vou perceber essa mudança de trajetória da minha série. Quanto mais próximo de 0, mais tarde eu vou prever essa mudança de trajetória. Então, por exemplo, vou pegar aqui, vamos entrar aqui no gráfico, e eu vou selecionar dados, vou adicionar o nome da série, vai ser previsão, e a série aqui vai ser a previsão. Olha aqui, em laranja está a minha previsão pelo modelo que nós escolhemos, tá certo? E aqui tá, em azul está o que aconteceu. Conforme eu vou aumentando isso aqui, tá vendo como ele vai chegando mais próximo do que aconteceu? Tá certo? Até eu chegar em 1, né? Quando eu chego em 1, basicamente, ele vai subir, tá certo? Então, tanto é que se eu usar aqui o solver, quer ver, ó? E vamos lá. Definir o objetivo, esse aqui, alterando a célula K1, opa, já está ali, e aqui está certo. Aqui, ó. Para mim minimizar o desvio absoluto médio, em vez de 0,2, o fator alfa seria o 0,33. Deu 9.093, tá certo? Se eu usar 1, tá vendo que o meu erro é de 10.198, mesmo eu estando aqui, porque aí eu não estou corrigindo erro nenhum, né? Ele vai para 18.763. Mas eu não sei quanto que é a minha venda de dezembro. Dificilmente a minha venda de janeiro vai ser igual à minha venda de janeiro. Então, esse fator 1 aqui, apesar de que no modelo ele fala que o alfa tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, vocês viram que a melhor solução foi o 0,33, que deu aqui 9.093. Eu propus o 0,2, que deu 9.168. Entendeu? Aqui, Alan, aqui eu chutei. Beleza? Eu chutei um número qualquer aqui. Tá? Eu chutei o 0,10. Como eu poderia ter chutado o 0,8 aqui. Mas, ó, foi para 9.705 de desvio absoluto médio. Certo? Certo, entendi. Obrigado. Fale, Lucas. Nos problemas, e por exemplo, no nosso exercício que o senhor vai passar, o alfa vai ser dado para a gente ou a gente vai ter que, enfim, usar solver ou fazer alguma coisa? Não, Lucas, em questões, né, vamos dizer assim, de prova e tal, eu dou o alfa. Uhum. Eu forneço o alfa, tá? Do mesmo jeito que vocês vão ver que na regressão linear simples, para resoluções de questões, principalmente de prova, eu já dou a equação da reta, vocês não precisam fazer todo aquele modelo e tal, ok? Então, eu já dou a equação da reta, porque aquele cálculo dos mínimos quadrados, que nós vamos ver na aula aqui, na próxima aula, é só perda de tempo, é um troço que é mecânico, tá, Lucas? Hoje a calculadora dá, o Excel dá, o próprio gráfico ali dá. Então, eu não vejo sentido, pelo menos na minha disciplina, talvez lá em métodos tenha algum sentido de vocês fazerem a continha manual. Mas na minha disciplina, não, porque eu tenho esses recursos na empresa para utilizar, então vamos usar o recurso. Como na prova, né, numa prova normal, né, sem épocas de pandemia, o professor não deixa usar Excel, então eu já forneço os dados. A mesma coisa aqui, tá, Lucas? Então, não tem sentido, mas na empresa, ou mesmo num teste seletivo, viu, Lucas?
Você saber desse solver aqui, eu diria para vocês que vocês vão ganhar um pontinho a mais, tá? Entre você e o concorrente. Que eu confesso para vocês, pouca gente conhece o solver. Pouca gente, eu diria, se o concorrente for alunos de administração. Se lá nos requisitos do emprego lá tiver administração, engenharia de produção, opa, aí vocês já precisam pensar, tá? Porque em engenharia de produção, eles veem numa disciplina chamada pesquisa operacional, onde eles veem programação linear. E aí eles sabem fazer o solver, inclusive do modo gráfico. Em administração é difícil usar, porque primeiro que a gente vai usar esses recursos lá na empresa, né? Então, eu gosto, na minha disciplina, de mostrar para vocês que tem o recurso. Tem professores que simplesmente, não, isso aqui é um número que tem que ser entre 0 e 1, eles comentam que existe um método científico, mas em administração eu escolhi aqui 0,2. No máximo, eles explicam isso que eu expliquei para vocês. Quanto mais próximo de 1, então, né, 0,9, mais próximo, tá vendo? Mais rápido eu vou conseguir, ó, aqui um pouquinho antes da mudança da trajetória eu consigo prever essa mudança, tá vendo aqui, ó? Um pouco antes, ó. O azul está no 15.000, aqui eu diria que quando chegasse no 15.200 eu saberia que tinha uma mudança de trajetória. Mas vocês viram que o erro, eu usando 0,8, o erro vai aumentar, né? Então, por isso que eu usei 0,2 aqui, tá? Porque eu sabia que o melhor, o resultado ótimo era 0,33. Então, eu gosto de explicar isso para vocês, porque na empresa vocês vão fazer um teste seletivo na área de produção, na área de programa, principalmente na área de PCP, onde o cara, em vez de ser previsão de vendas, que nem o Carlos falou, é uma previsão aí de produção. Saber que existe esse recurso que vai vamos dizer, vocês vão estar um degrau acima do concorrente de vocês numa oferta de emprego aí. Mais alguma dúvida, gente, sobre esse modelo? Porque aí senão eu encerro a aula hoje nisso aqui. Próxima aula, que não vai ser semana que vem, nós vamos ver regressão linear simples. Senão, aí eu vou deixar um exercício para vocês utilizarem o modelo. Nós vamos usar aquela mesma série histórica para a gente fazer a comparação. Aí na próxima aula eu faço um fechamento desses modelos, porque para a regressão eu vou usar outra série histórica aí em vez dessa daqui. Eu vou trabalhar com vocês de duas maneiras, uma que tem sazonalidade e uma que não tem sazonalidade, para a gente ver esses dois casos aí de regressão linear simples. Professor, esse modelo tem algum caso que seria mais indicado, assim, falando a princípio, quando não tem sazonalidade, ele sai melhor ou não? Na realidade, Lucas, os três modelos aqui que nós vimos, quando tem sazonalidade, que é o nosso caso aqui, né, eu mostrei aqui no gráfico para vocês, esse aqui tem sazonalidade, nós deveríamos usar um método para corrigir, não é a palavra certa, Lucas, detectar essa sazonalidade. Eu não fiz isso nesse modelo, até porque eu confesso para vocês que isso aqui, eu acho que eu até mostrei na aula passada, eu usei aquela função aleatória do Excel para gerar esses números aqui. Eu coloquei lá aleatório de 15 mil a 40 mil, se não me engano, e ele gerou esses números para mim. E aí acabou dando uma sazonalidade. Não era bem isso que eu queria, porque lembrando lá da teoria, esses modelos são mais indicados para, vamos dizer assim, com menos sazonalidades, né? Tanto é que, por enquanto, o que está acontecendo aqui no nosso modelo? O modelo de média móvel de 5 períodos está sendo mais adequado. Se eu fizesse o de 6 aqui, Lucas, provavelmente o desvio... Até vocês podem fazer como exercício, o média móvel de 6 períodos, provavelmente esse desvio absoluto médio vai dar menor do que o de 5, justamente por causa desta variação que eu estou tendo. Então, quanto mais períodos eu pegar, menos erro eu vou ter. Então, Lucas... O professor pegou esse modelo para explicar os modelos, pegou essa série histórica para explicar o modelo, mas não é a mais adequada. Eu diria que, por exemplo, para esse modelo que nós temos aqui, a regressão linear simples talvez seja mais adequada. Até não sei,
Quer ver? Deixa eu até ver aqui. Já digo para você, em vez de achar, deixo cientificamente comprovar aqui. O coeficiente de correlação aqui, o R quadrado, é de 15%. Não é um coeficiente ruim. Na nossa área em ciências sociais, a gente trabalha aí acima de 25%, 30%, né, de SR quadrado, a gente já considera um bom modelo de previsão. Em engenharia, isso aqui aumenta para o R quadrado acima de 50%. E se a gente for trabalhar na área de saúde, acima de 80%, para ser um modelo preditivo aí, né? Tipo, vamos supor que eu queira prever os infectados da semana que vem em Covid-19. Vocês podem ver que na televisão eles usam média móvel, né, para dizer número de mortes, mas se eu quiser prever na área de saúde, isso aqui, com certeza, acima de 90% que teria que, para o modelo ser validado, entendeu? Então depende muito da área. Em administração, com 25%, eu já vi artigo, gente, e já avaliei artigo, onde 10% aqui os avaliadores já consideraram que seria um bom modelo de previsão. Eu, particularmente, acho que o modelo é válido acima de 25% na nossa área. Tá? Eles alegam que acima de 10% pode ser utilizado por ser, principalmente quando se trabalha com variáveis comportamentais. Por exemplo, imagina que eu queira prever meu índice de absenteísmo na produção do mês que vem, baseado numa série histórica que eu tenho dos últimos 12 meses. Como isso é uma variável comportamental, e eu fazer uma regressão linear disso, com 10% eles já acham que é legal. Por quê? Não é um modelo linear que vai me dizer o absenteísmo, né? Porque são outras variáveis, clima pode, né? No inverno, as pessoas estão mais sujeitas a pegar uma gripe e ficar com febre, dor no corpo e não ir trabalhar do que no verão. Então, existem outras variáveis comportamentais que influenciam nesse absenteísmo que a regressão linear talvez não seja a mais adequada. Talvez, eu até diria para vocês, depende muito da série histórica, tá? Que uma regressão polinomial talvez seja mais adequada para um comportamento. Aí vocês vão ver que se utilizando uma polinomial, quer ver, ó, vamos aqui fazer um exercício na produção, vamos dizer aqui uma polinomial de ordem 4 aqui, de ordem 6. Eu pedi aqui o R quadrado, aqui, ó, de 15%, eu já fui para 24%, tá vendo aqui, ó? Aí, ó, ele segue uma linha, tá vendo aqui, ó? Se eu aumentar o grau disso aqui, né, se colocar para 8, talvez, eu não sei se o máximo não, o máximo é 6. Só que qual é o problema disso aqui? Problema não, né? Olha a equação que eu tenho que usar, ó. 0,2x/c, isso aqui seria quase que uma regressão múltipla, né? Menos 1,91x à quinta mais 60. Tá vendo aqui? Ó, vai me dar 24%. Não é bem confiabilidade, né? De explicação do meu modelo. Então, ele está me dizendo aqui que 24% da variação da minha produção é explicada pela variação do período, aqui, dos 24 períodos que eu tenho, utilizando uma regressão polinomial de sexto grau, que é um absurdo. E mesmo assim, ó, eu tenho uma constante aqui de 57.156 para variar. Mas é melhor do que os 15%. E como a gente tem o auxílio do computador, é só colocar essa fórmula aqui na previsão, que muito provavelmente ele vai me dar um erro menor aqui do que 9.168. Então, ó, como eu estou gravando, aí para quem tiver curiosidade, é só pegar essa fórmula aqui, que eu pus aqui, e fazer o teste, e ver se dá menos que 9.168. Provavelmente vai acontecer isso, porque o modelo aqui, com 24%, é melhor do que os 15% que a gente viu. Então, é questão aí de vocês conhecerem os modelos para poder trabalhar. Por isso que
Putz, em curso de administração nós não vamos precisar de estatística e matemática. Matemática é o básico que vocês precisam, né? Porque nem antes a gente tinha derivada e integral. Nós pedimos para o pessoal lá de matemática tirar a integral, deixar só derivada aí para vocês para poder calcular a área. Mas na realidade, falando bem sincero com vocês, hoje com os recursos computacionais que nós temos na empresa, eu preciso conhecer, eu preciso saber que existem os modelos e como aplicar esses modelos, né? Então, um bom fundamento matemático estatístico é interessante, até para mim saber se eu fiz corretamente aqui. Lembram que eu tinha, na realidade, quando na aula de custos, eu estava fazendo uma previsão de gastos com energia elétrica, baseado na produção, e estava usando um gráfico de linha. E o certo era eu ter usado um gráfico de dispersão. Tanto é que na aula seguinte, lá para o pessoal da Comex, eu falei, pessoal, o professor errou, não podemos usar o gráfico de linha quando a gente tem duas variáveis correlacionadas, a gente tem que usar o gráfico de dispersão. Aqui eu não uso o gráfico de dispersão porque a nossa variável independente é o tempo, é o período, e não a produção em relação a uma outra coisa. É bom a gente ter o conhecimento para saber usar a ferramenta corretamente. Isso, confesso para vocês, que quando a gente concorre com um engenheiro, a gente sai perdendo, né? Ok? Mas eu procuro, na disciplina de produção, pelo menos dar o caminho para vocês saberem que existe, e caso vocês forem concorrer a uma vaga que tenha um engenheiro, e que eles deixem vocês usarem o Excel, por exemplo, vocês saibam usar e saibam fazer isso aí. Logicamente que se eles, num teste seletivo, que eles não deixem vocês usarem nada computacional, é o que o Lucas me perguntou. Eles vão ter que dar o fator alfa, no caso da média móvel ponderada, eles vão ter que dar esses fatores, ok? Aí tem que fornecer, porque aí não dá para ser no chutômetro, né? Você tem que fornecer. E aqui é interessante vocês saberem essa propriedade aqui. Quanto mais próximo do 1, mais rapidamente eu percebo a mudança de trajetória. Esse é o conceito. Mais rapidamente eu vou perceber a mudança de trajetória. Eu vou demorar menos tempo para perceber a mudança de trajetória. Porém, isso não quer dizer que é o menor erro absoluto médio que eu vou conseguir utilizando o mais próximo de 1. Mais alguma coisa, gente? Senão eu encerro a aula aqui por hoje. Não sei, Lucas, se confundi ou se ajudei aí a explicar. Não, ajudou sim. Hoje de tarde eu vi regressão com a Augusta também, então já estou mais inteirado. A Augusta de economia? Então joia. Ela conhece bem mais estatística do que eu, viu? O pessoal de econometria é fera em estatística. E a Augusta é fera em estatística. Mas é por aí, gente. Quem quiser evoluir aí na carreira. E, gente, daqui para frente nós vimos lá, a primeira aula, a indústria 4.0, né, Lucas? Desse pessoal que eles vão precisar daqui para frente. Que consiga usar a ferramenta e fazer análise disso aí. Porque, volto a insistir, tudo que é automático, o computador faz. E aí nós vamos perder o emprego, tá certo? Porque aí o robozinho faz. Agora, eu olhar um gráfico e verificar e saber que se eu fizer uma correção aqui, eu vou saber mais próximo à mudança de trajetória e tal, vamos dizer, essa característica analítica, né, dos dados, é que o mercado está precisando. Já está precisando. E eu diria para vocês que nos próximos 5 anos a exigência em cima disso vai ser maior. É bom a gente se preparar. Então, gente, por hoje é só. Semana que vem, não. Na próxima aula, a gente vai ver regressão linear simples com outro modelo. Eu vou dar uma olhada se esse modelo servir para o que eu quero, eu uso ele. Senão, eu vou ter que fazer outro modelo aí, outra série temporal para a gente trabalhar. Boa noite, boa semana, né? Esperamos que alcance a vacinação aí semana que vem, ok? Vou parar a gravação e uma boa noite para todos.